Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a nossa análise vai fundo no caderno 3, sobre a estrutura da serventia, prepostos, interinos e competência. Um tema que, assim, à primeira vista parece super administrativo, né? Meio burocrático até. Exato. Mas quando você para pensar, é o coração, a sala de máquinas de qualquer cartório. Com certeza. Não é só sobre um organograma na parede. A gente está falando das pessoas que fazem o serviço acontecer, do que se faz no momento de crise, tipo a vacância. O plano de contingência. Isso. E, claro, do mapa que diz onde cada ato pode ser praticado. É a base de tudo, da organização e da segurança jurídica que a gente tanto fala. E é um campo fascinante, porque, como o professor Lessa sempre aponta, ele mistura várias áreas. Tem direito do trabalho, direito administrativo, gestão de pessoas, gestão de crises. Tudo junto. Tudo junto. Entender a diferença crucial entre um titular, com sua autonomia, e um interino com uma gestão super fiscalizada é entender a essência da delegação de serviço público. Perfeito. Então vamos começar por essa sala de máquinas. A equipe. A gente sabe que a função do delegatário é personalíssima, né? Mas é óbvio que ele não faz tudo sozinho. Impossível. Quem são essas pessoas? Quem compõe o time de um tabelião ou de um registrador? Então, a lei, a 8.935, lá no artigo 20, ela organiza essa equipe em categorias bem definidas. Certo. No topo, digamos assim, a gente tem os substitutos. Eles são o braço direito do titular, podem praticar os mesmos atos que ele. Ok. Um degrau abaixo vem os escreventes. A atuação deles é mais específica, sabe? Eles praticam os atos que o titular autoriza. E na base, dando todo o suporte, os auxiliares, que cuidam da parte administrativa, operacional. A engrenagem que faz tudo girar. Exatamente. Tá, a estrutura hierárquica ficou clara, mas aí vem aquela dúvida. A dúvida de R$1 milhão que eu acho que todo mundo tem. Essas pessoas são funcionários públicos? Ah, essa é a primeira grande virada de chave para entender o sistema. E então? A resposta é uma regra de ouro. O regime é o da CLT. Consolidação das leis do trabalho. Não tem concurso público para ser escrevente ou auxiliar. Espera um pouco. Isso tem uma consequência gigantesca. Enorme. Porque se é CLT, quem é o empregador? Não pode ser o cartório, né? Porque, como o caderno lembra, cartório não tem personalidade jurídica. Exato. E também não é o Estado. Então, o empregador é o próprio delegatário. A pessoa física. Uau! E isso cria uma situação única no direito brasileiro, né? Pensa comigo, a fé pública é do Estado, mas o risco empresarial, todo ele... Salários, impostos, FGTS. Tudo. Inclusive o risco de uma ação trabalhista. É 100% privado, assumido pelo titular. É um sistema híbrido fascinante e de um risco altíssimo. Uma responsabilidade imensa, e dentro dessa equipe o material do professor Lessa dá um destaque especial para uma figura, o substituto mais antigo. Por que esse cargo é tão estratégico? Porque ele é a primeira linha de defesa da continuidade do serviço. Ele é aquele profissional que o titular designa formalmente para assumir o comando nas ausências dele. Férias, uma licença... O segundo em comando oficial. Isso. Mas a importância dele vai muito além. Ele é o primeiro nome na linha sucessória para assumir a serventia como interino se ela ficar vaga. Ele é, em essência, o plano de contingência em pessoa. Entendi. Então a lei já previa quem assume para evitar o caos. Mas o Código de Normas do CNJ coloca uma trava importante aí, não coloca? A questão do nepotismo. Coloca. E é uma trava moral fundamental. É uma salvaguarda. Se o titular morre, por exemplo, o substituto mais antigo só pode assumir como interino se não for parente dele. Ah, faz todo sentido. A ideia é justamente evitar que a interinidade vire um jeito de perpetuar o controle da família sobre o cartório, o que iria contra todo o princípio do concurso público. Claro. Agora, vamos trazer essa estrutura para o século XXI. A gente fala tanto em home office, modernização, como o teletrabalho se encaixa na realidade dos cartórios. Então, o provimento 149, que é o novo Código Nacional de Normas, ele abriu essa porta, mas com regras bem estritas. Imagino. O teletrabalho é permitido, sim,
Mas é opcional, é o titular que decide e tem um limite. Só 30% da equipe pode estar nesse regime. A ideia é modernizar, mas sem perder o controle e a segurança. Mas aqui tem um ponto que mais chama a atenção. Existe uma proibição expressa para certas pessoas, certo? Sim, e essa aqui, ó, é a clássica pegadinha da FGV, que o professor Lessa sempre adverte para a gente ter atenção. Anotando aqui. O artigo 58 do Código é taxativo. Titulares, interinos e interventores estão proibidos de trabalhar remotamente. Proibidos. A lógica é que a gestão da fé pública exige presença física. O gestor tem que estar lá, supervisionando, orientando. Não é uma função que dá para exercer por videochamada, sabe? Entendi. E tem outro detalhe. Mesmo os prepostos que estão em teletrabalho precisam comparecer presencialmente nas correições. A fiscalização não pode ser remota. Ok. Falamos muito da estrutura com o titular no comando. Mas essa estabilidade pode acabar. O que acontece quando essa figura central some de repente? O titular morre, renuncia, perde a delegação, a porta do cartório fecha. De jeito nenhum. O serviço é público, ele não pode parar. Certo. Nesse momento, a serventia é oficialmente declarada vaga. Aí o Tribunal de Justiça entra em cena e nomeia um interino. E aqui a gente precisa gravar aquela frase de impacto do material. Qual é? Interino não é titular. Interino é preposto do TJ. Forte. Ele não é o novo dono, ele é um administrador temporário, um agente de confiança do judiciário. A gestão dele é precária e rigidamente controlada. E como essa escolha é feita? O tribunal pode escolher qualquer um ou tem uma ordem de preferência? Existe uma linha sucessória, sim, muito bem desenhada no Código Nacional de Normas para evitar o caos e o famoso apadrinhamento. E qual é a ordem? A primeira opção, como a gente já adiantou, é o substituto mais antigo. Mas atenção, a gestão dele tem prazo de validade. Ah, é? Máximo de 6 meses sem prorrogação. É um mandato tampão. E depois dos 6 meses? Ou se ele não puder assumir, por nepotismo, por exemplo? Aí a gente entra na fase 2. A preferência passa a ser de um delegatário, titular de outra serventia, de preferência da mesma comarca. A lógica é trazer alguém com experiência. Exato. Alguém que já passou em concurso, que já conhece o peso da responsabilidade. Só se essas opções não darem certo é que o tribunal parte para outras alternativas. Entendi a sucessão, mas vamos ao ponto que, na prática, talvez seja a diferença mais brutal entre ser titular e ser interino. O dinheiro, a remuneração. É. Aqui os dois mundos se separam de vez. O titular, por uma decisão muito importante do STF, não se submete ao teto do serviço público. Ele recebe a receita líquida dos emolumentos. Certo. Já o interino, ele é um agente do Estado em missão. E a remuneração dele é limitada a 90,25% do subsídio de um ministro do STF. Que número preciso? 90,25%. Por que isso? É um percentual que tenta equilibrar duas coisas, né? Precisa ser um valor atrativo para que bons profissionais aceitem esse encargo, que é gigante, mas, ao mesmo tempo, deixa claro que aquilo não é uma posição permanente e tão lucrativa quanto a do titular. E o mais importante, o que acontece com o dinheiro que sobra? A receita que passa desse teto. Esse é o ponto. Não vai para o bolso do interino. É tudo repassado para o Tribunal de Justiça. O interino, na prática, está administrando receita pública. E essa mentalidade de gestor público deve se refletir em outras proibições, imagino. A autonomia dele deve ser mínima. Mínima é um bom termo. A lista de vedações é longa. O nepotismo, que para o titular é uma área mais cinzenta, porque ele contrata via CLT, para o interino é absolutamente proibido. Não pode contratar parente. Ponto. E no dia a dia? Faltou gente, precisa contratar. Não pode. Não pode contratar novos prepostos, não pode dar aumento de salário, nem mesmo assinar um novo contrato de aluguel para o cartório sem pedir autorização prévia. Tudo precisa de autorização. Tudo. Por escrito e fundamentada, para o tribunal, qualquer despesa nova passa por um pente fino. E tem mais. Ele é obrigado a criar uma reserva financeira, um provisionamento,
para garantir o pagamento de verbas trabalhistas futuras da equipe. Férias, 13º. Isso. O que para o titular é uma boa prática de gestão, para o interino é uma obrigação legal e fiscalizada. A colher é realmente curta. E para tirar um interino da função, é um processo longo, como a perda da delegação de um titular? Nem de longe. A palavra-chave aqui é outra: quebra de confiança. Como a nomeação foi um ato de confiança do tribunal, a remoção também é. A designação pode ser revogada a qualquer momento, de forma discricionária, só precisa de uma decisão motivada. Não precisa de um PAD, processo administrativo disciplinar? Não precisa. Se as contas são rejeitadas, se a arrecadação cai de forma suspeita, se ele pratica nepotismo, o tribunal pode simplesmente agradecer e nomear outro. É ágil, é direto. Fica muito claro que são universos paralelos. O do titular, com autonomia e risco, e o do interino, com controle e responsabilidade pública. O que nos leva ao nosso último grande pilar: os limites do poder. A gente já entendeu quem trabalha e o que acontece na crise. Agora vamos definir o que e o onde. Vamos falar de competência. Exato. E aqui a gente precisa separar as coisas. Tem a competência material, que é o que cada tipo de cartório faz. Registro de imóveis cuida da propriedade, notas formaliza vontades e por aí vai. E essa divisão é absoluta. Absoluta. Um tabelião não registra um imóvel, mas a discussão mais complexa, que gera mais dúvida, está na competência territorial, que define o onde. Vamos focar nessa então. Para os registros públicos, tipo imóveis e civil, a regra parece mais intuitiva, né? Sim, nesses casos a competência territorial é, em regra, absoluta e bem restrita. Para o registro de imóveis, o critério é um só: a localização do imóvel. Sem exceção. Sem exceção. Imóvel em Salvador, registro em Salvador. Ponto. Para o registro de nascimento, a lei dá uma pequena flexibilidade, ou no lugar do parto, ou na residência dos pais. Certo. E no protesto, a regra é a praça de pagamento do título ou domicílio do devedor. A lei amarra o ato a um lugar. Ok, até aqui a lógica é clara, a jurisdição está ligada a um fato geográfico. Mas aí chegamos no ponto que o material do professor Lessa chama de a pegadinha do tabelionato de notas. É aqui que a coisa complica. Complica porque temos 2 artigos na Lei 8.935 que parecem puxar para lados opostos. De um lado, o artigo 8º, que fala da livre escolha. O que ele diz? Ele diz que o cidadão é livre para escolher qualquer tabelião de notas do Brasil para fazer o seu ato, não importa onde ele mora ou onde está o bem. Isso parece dar uma liberdade total. Eu moro em São Paulo, tenho um imóvel no Acre. Posso fazer escritura num cartório em Florianópolis, se eu quiser? Exatamente. Essa é a liberdade do artigo 8º. Só que, aí vem o artigo 9 e coloca um freio nisso. Ele fala da limitação da prática. Ah! Ele diz que o tabelião é livre para ser escolhido, mas ele não é livre para atuar. Ele não pode praticar nenhum ato fora do município para o qual ele recebeu a delegação. Entendi. Então a lei dá com uma mão e tira com a outra. Usando o meu exemplo. Eu posso escolher o tabelião de Florianópolis, mas eu vou ter que ir até Florianópolis, assinar a escritura na frente dele. Você e a outra parte, dentro do cartório dele. Ele não pode pegar um avião e vir colher as assinaturas em São Paulo. A escolha é nacional, mas a prática do ato é local. Perfeita tradução. Essa tensão entre a liberdade do usuário e a jurisdição do tabelião é o cerne da competência do tabelionato de notas. Mas e a tecnologia? O e-notariado, as videoconferências, isso não quebrou essa barreira física? Quebrou, mas de um jeito surpreendente e, eu diria, contraintuitivo. Para os atos notariais eletrônicos que envolvem imóveis, o Código Nacional de Normas, lá no artigo 302, em vez de ampliar a liberdade, ele a restringiu. Como assim? Restringiu? A tecnologia não deveria ter liberado tudo? É que se percebeu que a liberdade total no digital poderia criar uma espécie de guerra de preços entre os cartórios e concentrar o serviço todo em poucos lugares. Entendi. Então a norma criou uma exceção. Se a escritura de um imóvel for feita eletronicamente, a tal livre escolha do artigo 8º fica limitada.
Limitada a quê? De tal imóvel ou pelo tabelião do domicílio do comprador. A tecnologia, nesse caso, em vez de liberar, criou uma nova regra de competência territorial para o mundo digital imobiliário. Uau, essa é uma informação que muda o jogo. Para fechar esse raciocínio e ajudar na memorização, qual seria a grande síntese? Se a gente fosse criar aquele fichamento estratégico que o professor Lessa sugere, quais seriam os pontos inesquecíveis? Vamos lá. Primeiro, a distinção fundamental. Titular é autonomia, risco privado, sem teto. Interino é subordinação ao TJ, gestão de verba pública com teto. Ok. Segundo, contratação. A equipe é sempre CLT. A responsabilidade trabalhista é pessoal do delegatário. Terceiro, gestão. Teletrabalho é vedado para quem comanda, seja titular ou interino. Certo. E por último, a dança da competência do tabelionato de notas. A escolha é livre, mas a prática é local, com a importantíssima exceção do inotariado para imóveis, que restringe a escolha ao local do bem ou ao domicílio do comprador. Perfeito. O material do professor Lessa encerra com uma reflexão poderosa, né? A de que ser delegatário vai muito além de conhecer o direito. Exige excelência em gestão de pessoas, de finanças, de crises. Dominar essas regras que a gente discutiu hoje é entender como se administra a confiança que a sociedade deposita no serviço. É o alicerce de tudo. E antes de encerrar, fica uma provocação para quem nos ouve, inspirada nesse debate. Se o interino, que é um gestor temporário supervigiado, tem a obrigação legal de provisionar verbas trabalhistas, qual deveria ser o nível de responsabilidade de planejamento financeiro esperado de um delegatário titular que tem autonomia total e fica na função por décadas? Fica a reflexão. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima.